me definir qual é a função de um deputado estadual? Não. Você não sabe o que ele faz? Não. Fazer leis. E o que mais? Você sabe qual é a função de um deputado estadual? Você sabe por que a gente elege um deputado? Elege ele para resolver os problemas interiores mesmo do Estado, né? Ele não faz nada, só come o dinheiro da nação. O pobre fica morrendo de fome e ele fica lá colhendo dinheiro para eles. É para melhorar a cidade, para melhorar o nosso estado, mas geralmente não é isso que acontece. Sabe qual é a função de um deputado? Não. O que o deputado faz? O deputado faz leis que rege a cidadania. O deputado fiscaliza o governo. Mas assim, chega um determinado momento que você sente uma frustração muito grande, porque você, às vezes, você tem opção. Ou faz uma lei que vale a pena, ou você não faz nenhuma, porque fazer lei que vai do nada a lugar nenhum, isso é frustrante para nós. Porque o deputado hoje está muito limitado a fazer leis. Existem hoje no Brasil cerca de 180 mil leis. Em Santa Catarina, são cerca de 16 mil delas. Impossível termos tantas regras na ponta da língua, mas existem leis que estão na nossa cara. E mesmo assim, muitos de nós ainda não sabem definir qual é a função delas. Você saberia citar pelo menos uma lei que influencia diretamente o seu cotidiano? Não. Eu acho que é o salário. O salário é que age diretamente na vida pessoal, né? Você saberia me citar pelo menos uma lei que você sabe que interfere diretamente no seu dia a dia? Que interfere? São muitas, né? É difícil citar uma. Não estou lembrada agora. Você sabe me citar pelo menos uma lei em Santa Catarina que interfere diretamente na sua vida? A questão da educação. Tá toda na minha vida, assim, e ultimamente nada, né? Tipo, deputado nenhum resolveu nada sobre educação. A falta de entendimento dos brasileiros reflete o distanciamento entre eleitos e eleitores. Saber quais são as leis em vigor e por que elas interferem em nossa vida, para muitos, pode parecer uma informação desnecessária. Mas é importante refletir sobre a omissão de quem não participa das decisões que norteiam o futuro das nossas cidades. Eleitor participativo ajuda a direcionar verbas para a educação, para a saúde, segurança, transporte público e saneamento básico, por exemplo. Os próprios políticos dizem que preferem quando o povo participa. Mas se as audiências públicas e as discussões ficam vazias, aquele que só aparece na hora da eleição acaba tendo voz enfraquecida. Muitos reclamam que os políticos aparecem somente na hora de pedir o seu voto. Mas e você? Lembra em quem votou na última eleição? Não lembro, não consigo lembrar. Lembra para quem a senhora votou para deputado estadual na última eleição? Não lembro. Não lembro. Você lembra para quem você votou para deputado estadual na última eleição? Não lembro. Lembro. Esse deputado está fazendo um bom trabalho? Sabes que a gente não tem condições de ver o que eles estão fazendo. Normalmente a gente pergunta a alguém parecido ou mais próximo dele, a gente nunca sabe. E até acho, uma coisa que devia ter mudado era o voto secreto, que a gente nunca vê esses caras votando, se é a nosso favor, se é a favor deles. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é composta por 40 deputados estaduais. Eles representam 9 bancadas partidárias. Os representantes eleitos são os responsáveis por ouvir a sociedade, debater os problemas e apresentar soluções por intermédio da aprovação de novas leis ou da modificação de leis já existentes. No programa de hoje, nós vamos conhecer a trajetória e os projetos do deputado estadual Luiz Eduardo Xerém. Eu me filiei então pela primeira vez em 87, eu estava com 29 anos de idade, eu me filiei então ao Partido Verde, né? E de lá acabei me elegendo junto com o então prefeito Leonel Pavan
E de lá então ocupei várias funções públicas, mandato de vice-prefeito, deputado estadual como hoje. Dado Xerém foi um dos fundadores do PSDB em Santa Catarina, mas o Ninho Tucano não foi a primeira experiência partidária dele. Não, na verdade, o Partido Verde para mim serviu como uma adolescência política, aquele momento de ebulição, você assim está descontente com a situação do seu município. Mas o Partido Verde teve um problema sério na época, que ele não conseguiu o registro eleitoral. E isso me deu uma insegurança eleitoral, uma insegurança jurídica eleitoral, e eu tinha assim uma admiração muito forte por uma pessoa chamada Mário Covas. E o Covas, sendo candidato em 89, eu já votei nele como para presidente da República. Então, o partido foi fundado em 88 e em 90 eu me filiei então ao PSDB. Eu tenho quase 24 anos de filiação ao partido PSDB. Como a gente sempre brinca e fala assim popularmente, já amassei muito barro e já escalei muito degrau dessa escada política desse partido chamado PSDB. Então, com certeza, é um processo permanente de construção. Os tucanos estão vivendo um processo de mudança em todo o Brasil. Dado Xerém conta que um dos maiores partidos brasileiros não está sabendo colher os resultados de ações importantes para o Brasil, como a estabilidade econômica, por exemplo. Segundo Dado, o PSDB não vive um bom momento. O PSDB teve dois momentos. O momento da rebeldia, da ascensão e da sua consolidação, que foi o período do Covas, do Serjão, do Fernando Henrique, desse grupo, do próprio Serra, esse grupo que realmente mostrou que o PSDB podia mais e fez mais pelo Brasil, que foi a estabilidade econômica, o embrião dessa política social que hoje está aí, a fiscalização do próprio governo com a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso foi construído pelo PSDB. E por incrível que pareça, o PSDB teve a capacidade de não levar isso para frente, informar a população que todo o ganho que hoje se tem nesse país se deve à estabilidade econômica, porque você só consegue distribuir riqueza se você tem estabilidade econômica. E o que o presidente Lula fez depois do Fernando Henrique Cardoso, que foi distribuir a riqueza, se deve graças à herança bendita que o governo teve, que foi o Fernando Henrique Cardoso. O PSDB não soube usar isso, o PSDB não usou isso politicamente e paga um preço hoje achando que tudo que foi feito pelo atual governo é fruto do atual governo, o que não é verdade. Então o PSDB, depois desses homens que eu citei, ele não vive um bom momento. Momento de discordância, momento de não encontrar o discurso que realmente chame a atenção da população. Vamos ver agora com Aécio Neves, que tem todas as condições realmente de ser um bom candidato a presidente, o PSDB reencontre o seu discurso, reencontre a sua sensibilidade popular e, por incrível que pareça, o Fernando Henrique, ainda com seus 81 anos de idade, é a pessoa hoje mais respeitada, é a pessoa que tem esse feeling de encontrar a população. Por isso que o PSDB hoje acordou, né? Está voltando também a sua política, está conversando mais com a classe C, D e E, que é muito importante. É uma classe que foi muito beneficiada pela distribuição da riqueza do atual governo, mas fruto da estabilidade econômica que o Fernando Henrique propôs a esse país. Sobre a imagem de partido da elite, Dado Xerém discorda. Ele diz que o PSDB sempre teve bons argumentos para contestar ações que não concorda e que esse é o diferencial do partido. Foi rotulado dessa maneira e o PSDB não tem, por sua característica, de contestar, não perder tempo com esse tipo de contestação. Mas chegamos à conclusão que tem que realmente rebater, ser incisivo e falar, até as pessoas saberem o que foi o PSDB, o que ele representou para o país, principalmente o período do Fernando Henrique Cardoso. Se no contexto nacional o PSDB não vive um bom momento, aqui em Santa Catarina o quadro não é diferente. Dado salienta que o que não pode ser perdido enquanto partido é o ouvido, ou seja, a população tem que ser ouvida sempre.
partido, como todos os outros partidos, teve um determinado período que eu achei que só os tucanos se bicavam. Mas não é verdade. Se você for ver as histórias dos partidos atuais, o próprio PT tem dificuldade de compor, agora parece que acertou uma chapa de consenso, o PMDB também está partindo para uma disputa que eu não vejo nada demais. Eu acho que a disputa é salutar, faz parte de um processo democrático, o que não se pode perder é o respeito. A disputa faz parte, não se pode perder o respeito entre as pessoas. O próprio PT hoje tem 2 candidaturas postas. Então, esse é um processo permanente que você está, um grupo que dentro do partido que quer o comando, o outro que acha que está bem comandando, enfim, faz parte do processo. Assim, o que nós não podemos, como PSDB, perder é o ouvido para a população. O PSDB tem que estar atento ao que a população quer. Então, isso a gente não pode perder jamais, porque o Luiz Henrique sempre me dizia, o senador Luiz Henrique sempre me dizia, que ele escutou isso muitas vezes do falecido Luiz Guimarães, que ou nós mudamos ou a população nos muda. Então, essa continuidade de você estar junto com a população, de ouvir a população, sentir o que a população quer, o PSDB tem que estar atento o tempo todo. Dado Xerém já foi vereador, vice-prefeito, secretário municipal de governo, de obras e de saúde em Balneário Camboriú. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002 e representa a região da ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, e tem em Balneário Camboriú o seu colégio eleitoral. Reelegeu-se em 2006 e nos 2 mandatos foi chamado pelo governador Luiz Henrique da Silveira para comandar a Secretaria de Estado da Saúde em Santa Catarina. Na secretaria, foi o responsável pela implantação dos projetos de telemedicina, estadualização do SAMU, interiorização dos serviços de alta complexidade e fortalecimento das políticas públicas de transplantes. Após 6 anos à frente da Secretaria Estadual de Saúde, pergunto ao deputado se ele saiu satisfeito da pasta. Eu acho que sempre a gente pode fazer mais. Se você falar de saúde hoje pública, você vive uma angústia constante. Eu não posso assim dizer que eu estou 100% satisfeito sabendo que tem uma criança esperando por uma cirurgia. Quem é pai, quem é avô sabe o que a gente fala sobre isso. Mas, de uma maneira geral, nós deixamos uma marca importante. Você veja bem que hoje nós temos um SAMU estadualizado, um SAMU funcionando. Quantas vidas o SAMU já salvou? O SAMU foi uma marca nossa, de governo nossa, implantada por mim e pela equipe toda da Secretaria de Saúde em 2005, final de 2005. Né? Nós temos hoje a SC Transplante, que é hoje um reconhecimento nacional, internacional pelo trabalho feito. E tudo foi uma política feita por um profissional chamado, uma equipe comandada pelo Dr. Joel de Andrade, e Dr. Roberto Reis de Souza, mas que foi uma decisão política nossa, de mudar o que lá havia, né? Você veja bem, hoje nós temos assim uma rede de tratamento do câncer por todo o interior do estado. Você veja, antigamente as pessoas para se tratar do câncer ou iam a Joinville, ou iam a Blumenau, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Hoje você trata em Porto União, você trata lá em Criciúma, né? Você tem esse tratamento em Itajaí e a rede também de cardiologia que nós fizemos, levamos também para o nosso interior do estado. A saúde auditiva, que antigamente só tinha em Florianópolis. Hoje você tem em todo o estado catarinense. Então, assim, a descentralização da alta complexidade, daqueles atendimentos complexos, né? E cito como exemplo o câncer em Joaçaba e Porto União, que é um emblema, mas estão lá, hoje sendo atendido lá, né? Então você veja, isso é uma marca que nós deixamos, mas assim, satisfeito eu não estou. Eu claro, com certeza, queria muito mais, principalmente na saúde da pediátrica. Que seria assim um segundo momento. Nós levamos todo o serviço de alta complexidade adulto para o interior, porque era mais fácil você achar os profissionais, e a segunda parte seria a parte de pediatria em alta complexidade, que eu estou lutando, torcendo e espero conseguir, junto com o governador Raimundo Colombo, levar alta complexidade para o nosso querido Pequeno Anjo na cidade de Itajaí, que atende a área de pediatria. Com 6 anos dedicados à Secretaria de Estado da Saúde, desde que foi eleito deputado estadual, restaram 4 anos para atuação parlamentar na Assembleia Legislativa. Neste período, Dado Xerém apresentou 78 projetos de lei. Destes, 60 efetivamente transformaram-se em leis que estão em vigor.
São leis importantes, como a que retira servidores inativos da folha de pagamento da Secretaria de Estado da Saúde e permite mais investimentos na área pública. De acordo com dados Xerém, esta lei deixa nos cofres públicos, para investimentos específicos na área, cerca de 80 a 100 milhões de reais por ano. O que é a PEC da saúde? Foi quando nós tiramos da conta de gastos com saúde os gastos com os inativos da saúde. Aquilo era computado como se fosse gasto com saúde. Aquilo é salário. E eu, na época que o Pavão foi governador, em junho de 2010, se eu não me engano, por aí mais ou menos, eu fiz uma lei que eu tirei do conceito gasto com saúde, o gasto com os inativos. Isso hoje, Elaine, pelas minhas contas, coloca todo ano na saúde pública de 80 a 100 milhões de reais. Então, todo ano há um incremento de 100 milhões de reais por esse projeto de lei. É como se você fosse construir todo ano um hospital Marieta. Então, isso com certeza me dá assim, uma alegria e eu vou sair daqui e nunca mais vou fazer um projeto de tamanho alcance social como esse. Atualmente, tramitam na Assembleia Legislativa 17 projetos de lei de autoria do deputado Dado Xerém. Nós separamos os dois mais importantes. O primeiro pretende obrigar as empresas varejistas que comercializam álcool líquido a confeccionar cartazes e cartões, alertando o consumidor sobre os riscos que o produto pode causar à saúde. Quando eu fui secretário do Estado da Saúde, assim, o lugar que mais me arrepiava quando eu tinha que entrar, apesar de ter sido um profissional que trabalhou muitos anos dentro de UTI e centro cirúrgico, como cirurgião de face, que eu fui muitos anos, assim, eu me arrepiava quando eu vi uma criança. É o lugar que eu não gostava de entrar. Era uma UTI pediátrica, uma UTI neonatal. E mais me deixava assim, extremamente arrepiado e irritado quando eu vi uma criança toda enfaixada, toda engessada por queimadura de álcool. Aquilo realmente eu saía arrasado. E eu tive a oportunidade, depois como deputado, de propor então essa lei contra a irresponsabilidade de quem acha que o álcool líquido é uma coisa boa. Só quem vê uma criança dessa, o sofrimento de uma criança dessa, que a mutila para o resto da vida, não apenas fisicamente, socialmente, mentalmente, porque é uma criança que vai ficar deformada, vai sofrer todo tipo de preconceito, dificuldade em trabalhar pro resto da vida, porque insiste em comercializar um álcool criminoso como é o álcool líquido. Proibir eu não posso, mas eu vou criar várias dificuldades. Eu quero que, por exemplo, apareça, como aparece no cigarro, eu quero que apareça a foto de uma criança queimada, para as pessoas quando comprar vejam o que está acontecendo. Ah, mas isso é uma criança queimada? Volta a frisar, só quem convive com um drama desse sabe o que nós estamos falando. E criar várias dificuldades para que a pessoa se sinta desestimulada a vender esse tipo de produto. O segundo projeto de lei, destacado pela nossa equipe, dispõe sobre medidas protetivas para os dependentes químicos. Atualmente, dependentes químicos só podem ser internados para tratamentos por vontade própria. O projeto do deputado Dado Xerém, em tramitação na Assembleia Legislativa, pretende mudar essa questão. Eu acho que a sociedade está acordando-se. Eu, sinceramente, acho que você fazer uma internação, vamos assim dizer, no popular, na marra, de um paciente, às vezes pode chocar. Mas uma pessoa que está em surto não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado. Eu tive contatos, assim, algumas vezes, com problema de álcool, problema de droga, que eles imploravam para que eu internasse o filho, a filha, o marido, ou a esposa, enfim, que fosse internado. As famílias imploravam. Porque, primeiro, eles não têm condições psicológicas, muitas vezes sociais, de tratar com uma pessoa dessa. Então, ele vive na rua, ele vive, às vezes, para fazer pequenos furtos, às vezes são crianças que não têm discernimento. Então, você vive com pessoas... E hoje nós temos as drogas estão cada vez mais potencializadoras da dependência.
né, como o crack e outras drogas sintéticas. Agora eu li aí em São Paulo, tem tal de um vinho químico agora aí também, que aqui é uma loucura também. Então você veja bem, como é que uma pessoa que está surtando, está 15 dias se drogando, não vai ter condições de dizer, eu não quero me internar, eu quero me internar. Tem que ser internada, assim, as pessoas podem se chocar com a minha palavra, mas quem só conviveu, como eu convivi como sendo secretário de saúde, e vendo o desespero das famílias, né? Isso foi muitas vezes um embate ideológico meu dentro da própria secretaria, que eu tinha corrente contrária, mas eu era a favor. E eu estou convencido disso, ninguém, assim, a respeito da opinião contrária, mas eu me convenci que se você tem, sim, a sociedade tem a obrigação, sim, o dever de internar aquelas pessoas que de uma maneira ou de outra estão numa situação que não sabem mais o que fazer das suas vidas e estão prejudicando diretamente a vida dos outros, principalmente dos seus familiares. Se aprovado, o projeto de lei apresentado por Dado Xerém dá ao poder público legitimidade para autorizar a internação do dependente químico. A medida vai valer tanto para adultos quanto para adolescentes. O próprio juiz, a justiça determinando, o próprio executivo, se chegava à conclusão que realmente aquele paciente tem que ser internado, vai ser feito. Contra a vontade de quem quer que seja. Mas se estiver prejudicando ou seio familiar, ou a sociedade de modo geral, tem que fazer. Principalmente a criança ou adolescente que não tem condições de se defender do meio externo que ele convive, inclusive com exploração física, sexual e qualquer outra situação. O deputado lembra que o projeto apresentado para Santa Catarina segue os moldes do projeto de lei apresentado recentemente pelo deputado federal Osmar Terra, que já passou pela Câmara Federal e agora está no Senado. O projeto tem base legal e científica. E o doutor Osmar Terra, um médico, é um neurocientista, ele é uma pessoa bem capacitada, ele estuda muito psicopatia, é uma pessoa assim, bem, vamos por assim dizer, com um bom conhecimento para propor um projeto desse. O projeto é complexo e gera uma discussão mais aprofundada sobre o assunto, principalmente sobre a geração de uma demanda que o Estado de Santa Catarina terá de absorver. O projeto do deputado aponta alguns caminhos. A destinação de recursos específicos para este fim, como já existe em outros estados, como São Paulo, por exemplo, que criou uma espécie de bolsa internação, ou ainda a criação de centros de internação adequados para isso. Mas essa pessoa, para ser internada, o Estado tem que dar condições. Eu não acredito que uma lei vai fazer uma mudança de uma hora para outra. Isso é um processo cultural, é um processo mas nós estamos dando condições para que isso ocorra. Na atual legislatura, o deputado Dado Xerém participa de 4 comissões permanentes: a Comissão de Educação, Comissão de Economia, Comissão do Mercosul e a Comissão de Prevenção às Drogas. Para este mandato, Dado Xerém afirma que pretende viabilizar verbas públicas para obras e projetos importantes para a sua região. Nós separamos as mais importantes. Eu estou lutando muito para que eu possa fazer aquele acesso Itapema-Camboriú por dentro, chamado Morro do Encano, né, para que a gente possa fugir da BR-101, principalmente na alta temporada, e de Camboriú a Brusque, né, que é uma outra obra pelo Braço e na Limeira. Braço em Camboriú e na Limeira em Brusque. Então você veja bem, Helene, você vai entrar ali no primeiro trevo de Itapema, no sentido norte e sul, e você vai sair lá em Blumenau, sem passar pela BR-101 e sem passar pela 470 ali Navegante. Você vai de Itapema a Camboriú, Camboriú a Brusque por dentro, Brusque, Gaspar, Blumenau. Tudo isso sem interferir na BR-101. Você veja o que vai representar isso economicamente para a nossa região. Mas essas estradas, eu gostaria que fossem estradas cênicas e não uma estrada de passagem. Não precisa ser uma estrada larga para as pessoas andarem rápido. Pode andar devagar, mas que as pessoas apreciem também o turismo dessa região e seja um atrativo também turístico. E acredito que hoje, com o apoio do secretário Cobalcini, com o apoio do secretário Murilo Flores de Planejamento, o próprio secretário da Fazenda e o próprio governador estão sensíveis, eu acredito que nós vamos conseguir, junto com a prefeita Luzia, com o prefeito Borinha, com o prefeito Paulo Essel, que envolve esses 3 municípios. Conseguimos, com o governador Raimundo Colombo, 50 milhões para o Hospital Marieta, 52 milhões, se não me engano. Vai ser um novo hospital, 200 novos leitos, uma torre nova,
vai dar um novo alento para a região. Estamos juntos, assim, eu e o deputado Vonir Marastoni, trabalhando. Me preocupa a questão do Hospital Santa Inês fechado, que não vai ser mais Santa Inês, vai ser Instituto Vita, mas com essa nova rede de atenção que o Ministério está propondo, eu acredito que nós vamos conseguir dar um alento muito bom para o Pequeno Anjo, e eu vou ter uma reunião com o governador Raimundo Colombo sobre a questão específica do Pequeno Anjo, né, para que a gente possa transformar esse hospital em alta complexidade pediátrica. O Hospital Vita, a rede Vita em Balneário Camboriú, que vai atender na parte de urgência, emergência, a ortopedia, a neurocirurgia, a cirurgia geral. O Ruth Cardoso, apesar da teimosia da atual administração, que no meu entendimento tinha que ser vocacionado para materno-infantil, eu não sei o que eles vão fazer, mas acredito que poderá vir um dinheiro novo através dessa rede de atenção. E também estou me dedicando assim, ao município de Camboriú e Itapema, também na área hospitalar, e Navegantes. Então nós estamos assim, trabalhando conjuntamente com o Estado e com a União para que esses hospitais possam ter um novo investimento na área do custeio. Né? O deputado pode fazer? Não, mas o deputado pressiona. O deputado vai no ouvido de quem tem que ser falado no ouvido. O deputado enche a paciência de quem detém o mandato. E é isso que eu estou fazendo. A população não tem ainda essa percepção, mas a partir do momento que ela começar a sentir que as obras estão saindo, que agora está em fase de formatação, mas a hora que começar a amassar o barro, bater estaca e começar os atendimentos, eu tenho certeza que a população vai se sentir agraciada com essas obras.